você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema, novos especialistas e levamos então informação a você que nos acompanha fielmente pela tela da SIC. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Então vamos lá a mais um programa. Bom, vamos falar da calvície masculina, que é uma realidade para muitos homens e que em alguns casos pode começar ainda na juventude. O impacto estético e emocional faz com que muitos busquem tratamentos para reverter a perda dos fios. E entre as opções, o transplante capilar ele tem ganhado destaque como uma boa solução. Mas será que todos os homens podem fazer? Como que é o procedimento? Os fios, eles voltam a cair? Então, para esclarecer essas e outras dúvidas, recebemos hoje o Dr. Paulo José Filho, que é médico dermatologista e especialista em restauração capilar, que pode chegar aqui com a gente para a gente conversar e esclarecer essa temática para os homens. Bom dia, doutor. Renata? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Não só para os homens, porque as mulheres também podem ser beneficiadas do transplante, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Sim, também homens e mulheres podem estar realizando transplante capilar. Hoje, uma cirurgia cada vez mais realizada, né, até por conta da naturalidade que hoje oferecemos com aspectos assim, extremamente naturais. O que é o transplante em si? O transplante capilar ele é uma cirurgia, né, Renata? É uma cirurgia que tem que ser realizada por um médico especialista, onde retiramos fios do próprio paciente para fazer uma restauração capilar na área calva. Então, uma cirurgia com anestesia local, ou seja, tem que ter todos os ritos necessários de uma cirurgia, exames e todos os cuidados necessários para ser um procedimento seguro e confortável para o paciente. Você bem pontuou na sua fala, doutor, que tem que ser um médico especialista. Normalmente é um especialista em que área? Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, hoje o transplante capilar ele é uma área de atuação do médico dermatologista e do médico cirurgião plástico, membros da Associação Brasileira da Cirurgia da Restauração Capilar. Então, a procura por esse especialista sempre deve ser baseada nesses critérios. Existem diferentes técnicas ou é uma técnica padrão? Existem diferentes técnicas. A mais utilizada hoje é a técnica FUE. Antigamente utilizávamos a técnica da tira, né, que era uma técnica que fazia uma incisão na região atrás do couro cabeludo, na região occipital, em que você retirava uma faixa para poder fazer o transplante capilar. Essa técnica hoje está praticamente quase que, eu não digo em desuso, mas ou seja, cada vez mais os pacientes não procuram por ela por conta da cicatriz linear que ficava. Hoje com a técnica FUE, uma cirurgia que ela tem uma recuperação mais rápida, assim, o procedimento ele é muito mais efetivo até pelo número maior de unidades foliculares e pela naturalidade que pode deixar para o paciente. Então são duas técnicas, FUT e também a técnica FUE. Para que o pessoal que está assistindo a gente agora, que está acompanhando o nosso programa, de repente está sentindo uma queda, está sentindo ali que pode ter algumas falhas já surgindo, como que eu vou saber, doutor, se o transplante capilar é a melhor opção para o meu caso? É muito individual essa questão, porque quando o paciente já começa a se sentir incomodado com as suas falhas ou com a sua entrada, esse talvez já seja o momento ideal para esse paciente, porque tem momentos em que somente o tratamento clínico ou com terapias, eles não serão mais efetivos para ter a recuperação do cabelo. Então, a cirurgia do transplante capilar, quando bem indicada, com certeza vai ter um sucesso. Mas, então, o ideal seria eu buscar o mais cedo possível, quando eu já percebo ali uma falha? Quanto mais cedo, assim, geralmente teremos os melhores resultados, porque primeiro que teremos uma área calva menor, e alinhado com o tratamento e alinhando as expectativas do paciente, com certeza a gente vai ter um resultado muito melhor. Então sim, quanto mais cedo teremos uma área menor, um maior número de unidades foliculares para ser transplantado para esse paciente. Qual que é a origem da calvície? Por que muitas pessoas ficam calvas? Então, a alopecia androgenética, que é a calvície,
ela é uma doença que acomete tanto homens quanto mulheres. É uma doença genética, né, que tem um padrão hereditário importante, também associado a uma questão hormonal, onde a testosterona, através de uma enzima 5-alfa-redutase, se transforma em dihidrotestosterona, levando a afinamento e consequentemente, a calvície. E mulheres também podem ter, Tanto né? homens quanto mulheres, né? Uma doença que acomete os dois sexos. O transplante, ele também pode ser feito em outras áreas do corpo, doutor? De repente, sobrancelhas, Sim, sim. barba? É uma rotina na nossa clínica, os transplantes de barba, transplante de sobrancelha. A técnica também é a técnica FUE, ou seja, uma técnica minimamente invasiva, em que retiramos fios, né, também da região do couro cabeludo, para poder ser transplantado para essas regiões. Quando o paciente tem barba na região do pescoço, no caso dos homens, é uma área doadora também, que é o que a gente chama de body hair transplante. E tanto cabelo quanto barba podem ser áreas doadoras para a sobrancelha, de repente? Sim, sim. Para a sobrancelha, geralmente buscamos fios mais finos, para ser mais delicado e, assim, consequentemente, ter um resultado mais natural. Como é que funciona essa retirada dos fios, doutor? A retirada dos fios, hoje com a técnica FUE, utilizamos aparelhos motorizados com punch, né, em que retiramos fio a fio. Ou seja, nós escolhemos os fios que queremos para o transplante. Claro que se o paciente tiver um maior número de unidades foliculares com mais fios, que são os fios com 3 hastes, 4 hastes, é muito melhor, porque isso dá volume, mas nem sempre isso é assim, cada paciente vai ter o seu volume capilar, então eventualmente encontramos pacientes com um menor número de hastes e consequentemente terão um menor volume. Gente, realmente um trabalho muito rico em detalhes, né? Então, a gente vai seguir falando sobre essa temática, inclusive o cabelo, né, implantado, ele nasce, cresce como um fio natural, ele pode cair novamente? São perguntas que você vai ter a resposta depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa não saia daí. Transplante capilar, tema do nosso Viver Bem de hoje, que está recebendo o dermatologista especialista no assunto, Dr. Paulo José Filho, nosso convidado hoje do Viver Bem, para esclarecer as principais dúvidas, as principais curiosidades acerca do tema, que chama a atenção, vem ganhando cada vez mais espaço, né? Muitas pessoas têm buscado a técnica para recuperar os fios. Doutor, e o cabelo implantado? Ele nasce e cresce como um fio natural mesmo? É 100% de chance de sucesso quando é implantado aquele fio? Sim, o transplante capilar é um fio natural, porque ele é retirado do próprio couro cabeludo do paciente. Então, a chance de sucesso, claro, depende da técnica, depende do trabalho realizado. Exatamente, ali, né? do trabalho realizado por um profissional especialista, e temos um sucesso enorme com a cirurgia de transplante capilar, tanto da região do couro cabeludo quanto da sobrancelha e também da região da barba. Esses fios, eles podem cair novamente ou uma vez transplantados ali já tem uma boa resposta? Os fios transplantados, eles não irão cair, porque eles são fios que são resistentes à ação hormonal. Então, por isso que a gente retira dessa área doadora, que são fios que não sofrem afinamento, diferente da região doente, que esse sim vai afinar até sumir. Chega um determinado momento, doutor, que de repente a pessoa ela pode justamente ter ali sendo mais firmes, que continuam presentes mais os fios que foram transplantados do que os naturais, que essa calvície de repente foi avançando e ela precisa dar uma manutenção nesse transplante, já utilizando os fios utilizados, feitos no transplante, como se fossem mais firmes aqueles que foram transplantados? Tudo depende de qual grau de calvície esse paciente ele vai chegar. Pacientes que têm estágios como grau 2 a grau 5, geralmente apenas um procedimento
associado ao tratamento, que é muito importante, ou seja, muitas pessoas pensam, vou fazer o transplante capilar e não vou mais tratar. É extremamente importante seguir os tratamentos, exatamente por conta da ação hormonal, que os fios não transplantados, ou seja, os fios da área nativa, vamos dizer assim, esses fios eles continuam a sofrer miniaturização. Então, sim, se o paciente não seguir com as recomendações médicas dos tratamentos, esses fios vão afinando e sim pode haver necessidade de o paciente ter que recorrer a mais do que uma sessão no transplante capilar. Fiquei curiosa, os fios ficam brancos? Envelhecem como um todo? É um fio normal, ou seja, assim ele vai envelhecer. Então, muitos pacientes às vezes têm dúvidas se eu com cabelo branco, se eu posso realizar transplante capilar. Sim, não tem problema nenhum. Os tanto fios mais escuros quanto os fios mais brancos, eles podem ser extraídos para a gente fazer essa restauração capilar. E podem depois passar por química de pintura e tudo mais? É um fio normal, ou seja, o paciente pode cortar o seu cabelo da maneira que lhe agrada, pode pintar, pode fazer o que quiser, porque é vida normal pós-transplante. Bom, para a gente entender melhor, a gente pediu então para o doutor separar algumas imagens, né, de como é que funciona, como é que é de fato esse transplante. A gente fica muito curioso, né? Tenho certeza que tem muita gente em casa se identificando. E ali a gente está vendo, inclusive, uma pessoa que tinha as falhas, tinha o cabelo grisalho e que naturalmente pôde ali fazer o que quis, pintar e teve uma boa resposta do preenchimento, né, doutor? Esse paciente ele ainda encontra-se em evolução. Em tratamento. Assim, do tratamento. É um paciente que teve uma boa resposta, um cabelo fino. Provavelmente ele deve estar com uns 7 meses, né, de pós-operatório. O resultado final do transplante capilar é com 12 meses. Então, sim, o transplante capilar ele tem evoluções, ou seja, ele dá seu início de crescimento a partir do 3º, 4º mês. Aos 6, 7 meses ele já tem uma resposta já interessante, né? Como a gente pode ver, a gente teve que restaurar toda a hairline e também a região das entradas. A hairline é aquela primeira linha onde vai dar naturalidade ao transplante capilar. E as entradas e depois preenchimento de scalp médio chegando até a região da coroa. Gente, que bacana, né? De fato, a gente sabe que mexe bastante com a autoestima, então é uma técnica que, como o doutor já apontou, evoluiu bastante, avançou e que tem tido uma boa resposta. Então, o tempo médio para os resultados começarem a aparecer varia ali de 6 a 7, mas o resultado final ainda demora um pouco mais. A resposta ela ainda vai vindo aos poucos, lentamente. Exatamente. O início... Quando a gente realiza o transplante capilar, nos primeiros 30 dias, esse fio começa a crescer. Com 30 dias, todos os fios transplantados irão cair. E com 3 a 4 meses, eles começam a crescer novamente, tendo o resultado final com 12 meses. Tem outros casos ali para a gente identificar e conversar? Esse daí a gente já tem uma boa resposta, inclusive ali na entrada, né, doutor? É um paciente de uma calvície avançada, em que a gente não é somente a hairline, o paciente dá um afinamento tanto da região do scalp médio e também da região da coroa, um paciente jovem, em que a gente teve um excelente resultado com sucesso terapêutico. Inclusive, pode aparecer bem jovens, né, doutor, a calvície. Não é uma questão relacionada diretamente à idade, né? A calvície, ela já começa, a gente já consegue ver os primeiros sinais já desde a adolescência. Paciente com histórico familiar de calvície, a gente já consegue perceber esses primeiros sinais de afinamento já entre 15 e 16 anos. O paciente mais jovem que eu operei tinha 19 anos de idade. Então, assim, operamos eventualmente assim, pacientes mais jovens, mas claro, a gente sempre a gente dá preferência para assim, já pacientes com um pouquinho mais de idade, né? Até porque a gente tem que ter uma expectativa de até onde esse grau de calvície ele vai chegar. Dói o procedimento? Não, o procedimento ele é indolor, é feito com anestesia local, mais uma sedação leve. Na nossa clínica nós temos um grupo de anestesistas, né, para deixar esse procedimento muito mais tranquilo e seguro.
Recuperação. Como é a recuperação de um procedimento como esse? Você que tem interesse em fazer, é claro que tem que saber, né? Para pontuar, precisa se afastar do trabalho? Como é este período após o procedimento? O doutor vai responder essa e outras questões depois do intervalo, que é bem breve. Então você de casa não saia daí. De volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre transplante capilar e recebendo o dermatologista especialista no assunto, o Dr. Paulo José Filho, o nosso convidado de hoje aqui do nosso Viver Bem. Doutor, e aí, como é o pós-operatório de um procedimento como esse? O pós-operatório do transplante capilar é muito tranquilo. Eu já oriento, assim, os primeiros 3 dias, claro, o paciente ele vai precisar de um repouso, porque pode ficar edemaciado a região da testa, mas é um paciente que ele praticamente não tem dor, né? São poucos os pacientes que eles reclamam assim, no pós-operatório que há algum desconforto. E quando sim, a gente prescreve analgésicos para esses casos. O paciente já pode retornar às suas atividades a partir do 7º ao 10º dia. Com 10 dias eu já libero para academia, para crossfit, a não ser esportes que possam haver impacto no couro cabeludo, isso sim, apenas depois de 20 a 30 dias. A questão do sol também é algo que a gente só libera depois de uns 20 dias. E hoje a gente falando sobre transplante capilar, inclusive a gente vai colocar agora na tela mais alguns casos para você entender um pouquinho da nossa temática. Temos aí mais um resultado, também um resultado ainda de 6 meses, né, doutor? Que, como você disse no bloco anterior, evolui. Esse já é um resultado com 1 ano. A gente falou sobre os cabelos grisalhos. Olha, esse daí teve uma boa resposta, hein? Com 1 ano já a gente já pode considerar um prazo um ano já é o eficiente. resultado final. É o resultado final. Esse é um paciente que ele nos procurou, ele já havia realizado um transplante capilar anteriormente, como a gente pode ver ali nas imagens, em outro serviço, mas bem, assim, há muitos anos atrás. E depois ele veio para um maior adensamento, ou seja, um maior preenchimento das regiões. Mulheres são comuns, doutor, no seu consultório? A gente opera algumas mulheres, a grande maioria de nossas pacientes mulheres é para rebaixamento de testa, preenchimento de algumas falhas. A mulher ela tem uma característica de ter um afinamento, quando tem uma alopecia androgenética mais grave, de inclusive a área doadora ser também acometida por esse afinamento. Então, um transplante capilar que ele é um pouco mais delicado, mas é uma rotina na nossa clínica. Também as mulheres, embora se a gente colocar assim, em uma estatística, operamos muito mais homens do que mulheres. Quem já usa medicamentos para calvície deve continuar após o transplante ou é um caso que ainda vai ser avaliado? O ideal, sim, né? Por quê? Porque os fios não transplantados, eles podem sofrer esse afinamento e, consequentemente, você ter perda de volume. Porque os fios transplantados, eles vão permanecer ali, como eu já tinha dito anteriormente, eles não sofrem miniaturização porque ele vem de uma área segura. Existe alguma limitação, doutor, alguma contraindicação do transplante capilar? Algum tipo de doença, diabetes, obesidade? Para a alopecia androgenética, se o paciente tiver área doadora, todos eles terão indicação para transplante capilar. Questões de doenças sistêmicas, se controlado pelo seu médico, ou seja, a doença está estável, a gente pode sim realizar o transplante capilar. Tanto que antes do transplante a gente realiza todos os exames, o paciente passa com o cardiologista para fazer o risco cirúrgico e quando está com todos os exames normais e com o cardiologista liberando, a gente pode sim realizar essa cirurgia. É mito ou verdade que o uso de bonés vai acelerar a calvície? Isso é uma pergunta bem frequente, mas isso é mito, né? O boné, ele não causa nenhum tipo de calvície. É mito ou verdade que as químicas, né, que as mulheres principalmente fazem, também podem causar a calvície? A química ela pode causar uma alopécia por quebra da haste do cabelo,
Não, mas a química não vai levar a uma alopecia androgenética. O que pode comprometer, doutor, o sucesso do transplante? Você foi lá, fez um belo trabalho, e aí o que o paciente pode fazer de errado para atrapalhar isso? Primeiro, não seguir as orientações ou seja, do médico. É muito importante que seja seguidas as orientações dos medicamentos, do pós-operatório, os cuidados, mas eu vejo que o mais importante é ter um planejamento correto, né, alinhar bem as expectativas e a procura de um profissional habilitado. Hoje vejo cada vez mais pessoas recorrendo a médicos sem RQE. E a gente tem que lembrar que o transplante capilar, a área doadora, ela não é uma área doadora ilimitada, ela é limitada, porque o que nós retiramos dessa região, nós iremos restaurar para outra região. E esse cabelo não volta a nascer novamente. Então, uma vez transplantado, ele vai para a área em que que nós fizemos a restauração capilar. Então, se eu fizer uma escolha errada, de repente eu posso comprometer essa área doadora. Com certeza. Quanto tempo demora, em média, a cirurgia, doutor? A cirurgia de transplante capilar, na minha clínica, ou seja, eu e minha equipe, levamos um tempo de 6 a 8 horas para uma gigasessão, ou seja, a maioria das minhas cirurgias são grandes, se o paciente tiver área doadora. Estou falando de cirurgias de 5 a 7 mil unidades foliculares, que são cirurgias com uma média de 14 a 20 mil fios de cabelo. Então, com esse tempo, geralmente de 6, 7 a 9 horas de cirurgia. A gente sabe que o conselho não permite falar em preços, mas esses preços, eles variam conforme o tamanho da calvície ou não, doutor? Na minha clínica, não. Ou seja, a gente tem um valor padrão para todas as cirurgias, até porque hoje eu não faço uma cirurgia para corrigir só uma entrada. Aquele paciente que precisa só uma nova hairline, uma entrada que seria uma cirurgia menor, a gente já faz uma cirurgia pensando no futuro. Até porque a alopecia androgenética ela não tem cura, ela tem controle, ela é evolutiva. Então, esse paciente que porventura a doença for evoluindo, a gente já faz mais fios pensando nisso. Então, preços é uma coisa que sim depende de lugar para lugar, de estado para estado. Realmente o Conselho Federal de Medicina não permite a gente conversar sobre preços, mas o que eu oriento e assim, o recado mais importante é o paciente sempre procurar realmente um médico com RQE, um dermatologista, cirurgião plástico, membro da Associação Brasileira da Restauração Capilar. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação. Obrigada por trazer tantos esclarecimentos, por tirar nossas dúvidas a respeito do assunto, doutor. Eu que agradeço e muito obrigado por mais uma vez estar aqui nessa casa. Tá aí, olha, a gente falando um pouquinho sobre transplante capilar. Ficou curioso? Então vai lá, marque uma consulta, né? Busque um especialista. A gente está aqui deixando, inclusive, as redes sociais do doutor. Caso você tenha dúvidas, é só entrar em contato para buscar mais esclarecimentos. Este foi o nosso Viver Bem. Espero que você de casa tenha gostado, porque sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!